Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Esse é um trabalho da disciplina de Saúde Digital e a gente vai apresentar um podcast sobre vacinação. Meu nome é Cíntia e aqui ao meu lado está o Felipe. Olá pessoal, eu sou o Felipe e hoje temos a honra de receber uma convidada muito especial, a Laiane Costa, coordenadora do Programa Estadual de Imunização da CESAP do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda, Laiane. Muito obrigada, agradeço muito o convite e é muito bom estar aqui falando sobre um tema muito importante que é saúde digital e vacinação. E então, Laiana, para começarmos, eu gostaria de saber como é que foi sua trajetória até você chegar à coordenação do Programa de Imunização aqui do Rio Grande do Norte. Foi uma trajetória bem árdua, né? Na verdade, eu iniciei o meu cargo de gestão numa unidade hospitalar no estado do Rio Grande do Norte e peguei aquele período ali da pandemia mesmo, né? 2019, 2020, né? 2020 começou a pandemia, então presenciei aquele momento de loucura, né? Que era a ampliação de leitos em busca ali de salvar vidas. E já quando a pandemia já estava instalada ali no estado do Rio Grande do Norte, iria começar a vacinação, eu fui convidada para coordenar a vacinação da Covid-19 no estado do Rio Grande do Norte. Né? Então foi um convite assim muito específico, né? E muito desafiador, na verdade, quando a secretária na época me convidou. E daí então estou aqui, né, até hoje no cargo como coordenadora do Programa Estadual de Imunização. Laiane, você poderia me falar um pouco de como está funcionando atualmente o cartão digital de vacinação aqui no Rio Grande do Norte? Sim, então, hoje, né, o cartão de vacinação, ele funciona dentro da plataforma RN Mais Vacina, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Esse cartão é emitido por qualquer cidadão que tenha um cadastro dentro da plataforma e que tenha vacinas registradas. Esse cartão ele pode ser também disponibilizado o certificado de vacinação, que a gente chama, né, que é um certificado que ele usa para viagens, enfim. E esse certificado ele sai em 3 idiomas, né? Hoje a gente tem essa tecnologia, essa funcionalidade dentro do nosso RN Mais Vacina. E o cidadão ele pode ir lá acessar a plataforma, né? Ele pode acessar através do RN Mais Vacina, .saude.rn.gov.br, ou ele pode pesquisar no Google, né? RN Mais Vacina Cidadão e acessar lá esse cartão de vacinação. E aí, eu gostaria de destacar, né, que nesses 4 anos que a gente tem o sistema ele foi desenvolvido durante a pandemia, a gente teve mais de 20 milhões, né, de cartões emitidos nessa plataforma. Então, é um número marcante, né, e um número muito alto de certificados aí emitidos na plataforma. Laiana, e como é que o RN Mais Vacina ele se integra com o vacinômetro nacional? Então, a gente tem, na verdade, uma infraestrutura, né, a nível nacional chamada RNDS, Rede Nacional de Dados em Saúde. Essa RNDS, né, é onde fica ali todos os dados dos sistemas de informação a nível nacional. Né? Então, o que é que o RN Mais Vacina faz? Ele envia esses dados para essa RNDS, né? E aí as outras plataformas conseguem acessar esses dados. Então, para que esse dado suba, como é que acontece esse caminho? Existe uma coisa chamada regras de negócio, que é o quê? São ali requisitos, né, que eles colocam para que esse dado suba e ele seja consolidado lá em cima, na RNDS. Então, são critérios, na verdade, né, que são elaborados. Então, para uma vacina migrar lá para a RNDS, o que é que precisa? Então, eu preciso de um CPF válido, eu preciso que tenha a data que foi aplicada, eu preciso que tenha o imunobiológico, qual foi o lote, né? O profissional de saúde ele precisa estar com o cadastro, né, no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Então, existem esses requisitos para que essa dose ela suba, digamos assim, né? Suba e apareça lá, né, para que os outros sistemas tenham acesso a esse dado. E também os painéis de análise de cobertura vacinal. Então, esse é o caminho que
as doses fazem, né? Os registros fazem para chegar na RNDS. Então é um caminho bem seguro, né? Porque assim, ele passa por vários critérios que você citou, então não é só simplesmente ir lá assinar um cartão de vacina e subiu. Então tem várias etapas que mantêm o processo mais seguro, né? E garante a confiabilidade até mesmo do vacinômetro, né? Porque esse resultado ele vai para um vacinômetro posteriormente. Exatamente. E ele é contabilizado, né? E aí essa comunicação ela é toda criptografada, né? Então existe sim um nível de segurança para esse dado chegar até a RNDS. Quais foram assim, os principais obstáculos enfrentados nos municípios para inserir esses dados no sistema? É muito difícil, é muito complicado? Teve uma resistência ali do pessoal? Sim, nós tivemos resistência, como qualquer outra tecnologia, né, que vai ser instituída ali naquele local. Então, as pessoas elas se acostumam, né, com o processo de trabalho, em registrar só no livrinho, né, em registrar no sistema, ou mandar para alguém registrar, e ali elas passaram a ser protagonistas, né, de um sistema de informação. Então, a gente encontrou um pouco de resistência, mas a gente também encontrou muito entusiasmo. Né? Naquele momento da pandemia, as pessoas elas estavam entusiasmadas em salvar vidas. Né? Então, a gente também teve um acolhimento, né? E esse acolhimento, ele também foi muito bem representado pela população em geral, né? Pelos cidadãos. Então, a gente, acho que no primeiro dia de cadastramento, a gente teve 400 mil cadastros num dia, né? No sistema. É muita gente. É um volume muito grande. Então, assim, as pessoas estavam ansiosas. Então, assim, o sistema, o RN Mais Vacina, ele foi um marco histórico aqui no nosso estado durante a pandemia. E, assim, a maior dificuldade que a gente encontra hoje, né, atualmente, assim, que os vacinadores nos relatam, é com relação ao cadastro do cidadão. Então, para que a vacina ela seja, né, colocada no braço do cidadão, ele precisa ter um cadastro na plataforma. E aí, apesar da gente ter mais de 3 milhões de pessoas na plataforma, isso tem mais gente cadastrada na plataforma do que a gente tem na estimativa do IBGE. Né? Então, assim, é muita gente, mas mesmo assim nascem pessoas, né, o tempo inteiro, pessoas vêm morar aqui, então essas pessoas não têm cadastro, e aí os vacinadores colocam isso como uma certa barreira, ter que cadastrar o usuário, muitas vezes naquele momento da sala de vacina. Apesar de que é muito rápido para você cadastrar, e o próprio usuário também pode fazer isso no celular dele, né, se ele tiver um celular. Então, hoje, assim, a principal barreira que a gente tem relatada é essa. Como você bem colocou, o RN Mais Vacinas ele surgiu ali com a pandemia, né? Então, imagino que teve que ser feito algo muito rápido, né? Teve muita estratégia. E quais foram as melhorias que veio a partir da versão da Sala 2.0? Que ela trouxe de melhor, assim, na questão de visualização desses dados? Muito boa a sua pergunta. Sim, a plataforma ela foi criada em 16 dias, né? Então, foi um tempo recorde. Na verdade, tudo naquele momento tinha que ser em tempo recorde, né? Então, só contextualizando, né, o porquê que a plataforma ela surgiu. Né? Então, a gente vivia um momento em que muitas pessoas estavam morrendo, ia chegar a vacina, mas a vacina ela não ia para todas as pessoas, porque ainda era insuficiente, era pouca vacina para muita demanda. Então, precisava ter um monitoramento de perto do caminho que essa vacina está percorrendo, para não ter um desvio, para não ter um fura-fila, né? Então, a plataforma ela foi idealizada no sentido de trazer transparência, não só para órgãos de controle, mas também para a população acompanhar o processo de vacinação. E aí foi tudo muito rápido, né? Eu já vi o menino nascendo quando eu cheguei. Quando eu cheguei, o menino já estava nascendo. E eu participei das capacitações, né? E foi tudo muito rápido. Tinham muitas dúvidas, mas também tiveram muitas sugestões de melhoria para o sistema ao longo do tempo.
né? E essa versão 2.0, ela justamente vem para trazer essas melhorias, né? Então, as principais melhorias que a gente tem é principalmente na questão das visualizações, a gente consegue visualizar por município, por regional de saúde, né? Regional de saúde que a gente tem aqui no estado, são 7. A gente consegue ver o dado também a nível estadual, como é que estão os mapas, né? A gente tem os mapas de calor, então essa versão de atualização, ela trouxe aí essas melhorias. Laiane, como você bem colocou, né, o RN Mais Vacina ele nasceu em 16 dias, então assim, como foi pontuado aqui, ninguém nasce pronto, né, então obviamente que teve melhorias. E eu dei uma vasculhada ali na sala 2.0 para entender melhor, e eu achei muito bom a questão de como você pode filtrar, como tem o vacinômetro em relação a quantidade total de pessoas, quantas pessoas já foram vacinadas, quantas pessoas faltam, qual região ali está tendo um melhor índice de vacinação. E é tudo muito preciso. E você, como coordenadora, acredito que faz todo o planejamento ali com o pessoal da parte de vacinação no estado, como é que vocês veem esses dados dentro do LAIS para planejar as campanhas públicas de saúde para vacinação aqui no estado? Então, esse é um outro ponto muito importante da sua pergunta, né? É que, assim, o RN Mais Vacina, a gente consegue ver dados em tempo real. E uma das grandes dificuldades, desde que eu entrei como coordenadora do programa estadual, era não ter dados em tempo oportuno. Então, saúde, você tem que agir rápido, né? Então, se você tem um surto de sarampo, você precisa ter dados de vacinação, né? Porque você vai iniciar uma vacinação de bloqueio, né? Que a vacinação de bloqueio é justamente vacinar todo mundo que está ali perto daquele caso, né? Aquele caso índice, e você monitorar isso. Como é que eu vou monitorar se eu não tenho um sistema que me diz quantas doses eu apliquei naquele dia? Então, nacionalmente, a gente não tem um sistema que diga isso em tempo real. Até hoje. Nesses 4 anos que eu estou, a gente vivencia a mesma problemática. Já no RN Mais Vacina, a gente consegue ver isso em tempo real. Então, se eu estou aqui 3 horas da tarde, vendo a campanha de vacinação da influenza, quando é 5 horas da tarde, o dado já é outro. Se eu acesso a plataforma nacional, os dados da rotina, né, da vacinação de rotina, que a gente tem vacinação de rotina e tem vacinação de campanha. Os dados da vacinação de rotina, eles são atualizados a cada 2 meses. O que eu vou fazer daqui a 2 meses, entendeu? Assim, o tempo ele passou, já não, aquele problema, será que ainda é aquele problema? Enfim. E os dados das campanhas a gente atualiza em 24 horas, né? O Sistema Nacional ele atualiza ali em 24 horas. E o RN Mais Vacina em tempo real. Então, isso para um gestor é uma coisa fantástica. Você conseguir em tempo real agir, você ver aquele dado, né? Ou então você conseguir agir rapidamente até no próprio sistema mesmo, porque a gente já teve situações que a gente saiu várias vezes da frente a nível nacional. Então, por exemplo, a gente teve a campanha de influenza. Vai iniciar a campanha de influenza dia 5 de maio, mas o Sistema Nacional não está pronto para receber doses. E a gente já está com tudo pronto, preparado, já com a roupa de ir, como diz o ditado, né? Então, assim, ter esses dados em tempo real faz toda a diferença, né? Então, a gente teve outro caso, que foi o monitoramento de estratégia de vacinação. O que é esse monitoramento? É a gente buscar pessoas não vacinadas o máximo que a gente puder, e essa vacinação ela acontece casa a casa, buscando essas crianças que estão com a caderneta atrasada. É uma estratégia do Ministério da Saúde, certo? E aí, o ano passado, eles lançaram essa estratégia, e essa estratégia ia iniciar em julho, mas o sistema deles não estava pronto para receber os dados das visitas, das doses aplicadas. E aí, como é que eu vou fazer uma estratégia se eu não consigo monitorar? Como é isso? Entendeu? Assim, é uma coisa que a gente não consegue aceitar. Eu não aceito, né? Graças a Deus aqui tem o RN Mais Vacina. E aí a gente saiu na frente,
né, deu largada aí nessa estratégia, a gente saiu na frente, já estava tudo pronto, né, a gente, bora, vamos, e aí no final o estado ele saiu em primeiro lugar. Nessa estratégia, a gente conseguiu vacinar 95% das crianças para sarampo e pólio. Então, assim, a gente ficou em primeiro lugar porque a gente tinha um sistema que dava resposta. Então, o município está lá fazendo a estratégia dele, vacinando casa a casa. Eu tenho 500 meninos para vacinar, mas eu estou vendo aqui que a gente vacinou só 100. Então, alguma coisa vai ter que mudar. A gente vai ter que botar mais carro na rua, vai ter que buscar mais agente comunitário de saúde para ir buscar essas crianças. A gente vai ter que ir numa creche. O que é que a gente vai ter que fazer? Qual estratégia a gente vai tomar? E aí, como é que você toma decisões se você não tem a informação? Né? Então, o sistema, ele tem esse papel. Então, esses são alguns impactos diretos, né, da cobertura vacinal aqui no Rio Grande do Norte, quando a gente compara a nível federal, não é? E você falou ali que os dados eles são colocados em tempo real, correto? Então, e isso ajuda muito. Mas eu queria entender assim melhor como funciona ali para o profissional da saúde inserir esses dados. Há atrasos? Porque com certeza eu acredito que há, até porque não tem cobertura de internet em todo canto e tal, mas supondo que nós temos uma cobertura de internet boa, que esteja tudo ok, em quantos minutos mais ou menos aquele profissional de saúde consegue colocar esse dado no sistema para vocês? Em menos de 1 minuto. Se o cidadão ele tiver cadastrado na plataforma, quando ele insere o CPF lá do cidadão, em menos de 1 minuto ele consegue registrar a dose. É muito rápido. E se tiver que fazer o cadastro? Aí, se tiver que fazer o cadastro, a gente sobe para uns 2 a 3 minutos. O que é um tempo... É muito rápido. Considerado muito rápido. Muito rápido. Então, assim, eles adoram a plataforma, né? E quando o cidadão está registrado, aí é que eles ficam mais felizes ainda, porque sabem que não vão perder tempo. Então, o próprio cidadão, ele pode ir lá e pode fazer o seu cadastro. E me diz uma coisa, como é que está funcionando essa aceitação dos potiguares? Como você falou, a gente tem aí 3 milhões aí de potiguares, né, cadastrados. Então, como é que funciona essa aceitação? Então, após a pandemia, né, a gente teve aí uma população que ficou mais próxima, né, das tecnologias, enfim, porque naquele momento você precisava de um passaporte vacinal, que a gente chamava, né, para acessar lugares, para conseguir um emprego. Então, você precisava ter aquele documento. Então, eles ficavam muito ligados ali. Será que minha vacina já entrou? Já queriam saber se a vacina entrou. Essa questão do cartão de vacina, ela foi uma transformação muito grande, né, para a nossa atualidade, para a nossa vacinação. Então, assim, por exemplo, a gente vai, às vezes, nas clínicas privadas aqui, né, do estado. E as clínicas privadas falam pra gente assim, a gente teve que mudar nosso sistema, porque o povo exige o cartão de vacina digital. Todo mundo quer o cartão digital. Eu disse, estão certíssimos. A gente precisa evoluir, né? As coisas estão evoluindo, a gente continua fazendo as mesmas coisas do tempo da pedra, né? Então, aí eu digo, não, estão certíssimos. E aí também eu queria destacar um momento que a gente vivenciou, e o RN também saiu na frente nisso, né? Que foi aquele apagão cibernético, não sei se vocês lembram, do Ministério da Saúde, e que apagou todos os dados de vacinação da população. E só o estado do Rio Grande do Norte e Espírito Santo, que utilizam a mesma plataforma, desenvolvida aqui pelo LAIS, da UFRN, só esses 2 locais tinham acesso aos dados de vacinação da população. Então, você imagine um país como o Brasil, onde as pessoas não tinham acesso ao cartão de vacina. Isso passou muito tempo sem o cartão. E isso, assim, foi uma loucura, porque as pessoas dos outros estados não conseguiam acessar, e aí pediam esse certificado de vacinação ao Ministério da Saúde. Eu recebi muitos pedidos aqui no estado, né, de outras pessoas de outro estado que estavam precisando viajar. Imagina você com 3 dias para viajar e você precisa daquele certificado e você não tem,
né? Então, aconteceu muito. Nessa época, também tiveram muitas transcrições de caderneta, que é o quê? É a pessoa transcrever para o nosso sistema para ter o certificado. Então, os vacinadores também trabalharam muito nessa época fazendo transcrição, porque as pessoas precisavam viajar e tinham que encontrar uma solução rápida, né? Então, o RN Mais Vacina, mais uma vez, ele saiu na frente aí nessa solução, né? E manteve ali seus dados seguros. Se tratando agora da parte não só do usuário, mas assim, em relação à gestão desses dados, como é que as funcionalidades do RN Mais Vacina, eles ajudam na questão de alerta por falta de doses ou doses vencidas? Como é que o RN Mais Vacina ele ajuda no controle de estoque dessas vacinas? O RN Mais Vacina, ele tem os alertas, né? Então, a gente tem uma gestão de estoque e nessa gestão de estoque dentro do sistema, a gente consegue visualizar doses vencidas, que vão estar lá sinalizadas em vermelho, doses próximas ao vencimento, acho que acredito que com 60 dias ele já sinaliza, dose próxima ao vencimento, que é para você estar próximo, eu tenho que agir, ou eu vou buscar essas pessoas, ou eu vou comunicar a coordenação estadual para que a gente vacine outro público, né, que não é o daquela vacina, para a gente não perder. E tem doses ali que o vencimento está mais prolongado, né? Então ele sinaliza quantos dias ainda tem de validade daquela vacina e também sinaliza quando está próximo ou já vencido. Então, isso para o profissional da sala de vacina é extremamente importante, né? Porque a gente organiza a geladeira da sala de vacina da que está mais próximo para vencer a que está mais distante. Então, as que estão mais próximas ficam à frente. E as que estão mais distantes ficam atrás. Então, isso facilita, né, a visualização ali daquelas pessoas, também facilitando ali o processo de trabalho deles. Perfeito. Laiana, voltando só mais um pouquinho, você falou sobre o ataque cibernético, né? Que só ficou os dados vacinais aqui do Rio Grande do Norte e do Espírito Santo. Existe alguma expectativa para o Laís atender os demais estados? Você tem alguma coisa? Então, né, a gente tem que sonhar, né? Eu vejo a plataforma RN Mais Vacina como algo que tem muito potencial para ser a nível nacional, né? Então, o meu mestrado, inclusive, é falando sobre isso, né? E quando a gente vai fazer uma análise comparativa das funcionalidades que a gente tem no RN Mais Vacina para as funcionalidades que a gente tem nos sistemas nacionais, a discrepância é muito grande, principalmente para o gestor, né, que precisa de dados, né? Então, você, para fazer gestão, você não consegue fazer gestão sem dados. Então, o sistema ele tem sim potencial para ser um sistema a nível nacional. E eu acredito que ainda vou ver, sim, o RN Mais Vacina sendo, e eu vou chegar lá e eu não disse a vocês que a gente ia conseguir, né? Então, acredito que sim, né? A gente vai conseguir isso. Agora, o quando, né? Aí a gente tem um caminho a percorrer, né? Para chegar aí a nível nacional. Mas a gente já fez história, né? Desenvolveu um programa tão fundamental hoje nas nossas vidas, né? Inclusive, eu já emiti vários certificados, assim, também para viajar. Inclusive, agora, quando eu fui trocar de trabalho, que eu precisava lá das vacinas, eu só fiz emitir, muito prático, muito ágil, né? Pegando o gancho dela, eu já fui ao contrário. Eu fui exigido o cartão de vacina, só que o meu era de papel. E eu não tinha, a única dose que eu tinha registrada era a Covid, então eu tive que tomar tudo de novo. Só que aí foi registrada, só que eu acho que foi registrada somente no meu SUS. Sim, que ficou. Mas de qualquer forma, não deixa de ser um cartão vacinal digital. Gente, não tem nada pior do que perder um cartão de papel. Você tem que tomar as vacinas tudo de novo. Então, o papel do cartão digital é muito importante hoje em dia. Isso. Não molha na máquina de lavar, não. Exatamente. E assim, eu acredito que a gente precisa começar a evoluir, né? Uma solução, né, para quem, por exemplo, eu tenho minhas vacinas, tomei em 99, né? Eu quero ela no meu digital. Naquela época não existia sistema de informação. Então, o que eu posso fazer? Transcrever essas vacinas no RN Mais Vacina e eu vou ter toda a minha caderneta lá de vacinação disponível.
né? Porque uma das dificuldades também é essa, porque as pessoas querem que apareçam todas as vacinas. Aí ela nasceu em 87, né? Ainda não, nem, acho que nem era nem da época de disquete ainda. Eu acho que nem existia disquete, quanto mais cartão de vacina digital, né? Então, e antigamente as doses não eram feitas nominalmente, né? Elas eram feitas, como é que o professor Ricardo até disse? Era só os pontinhos, marcar um X assim numa tabelinha e dizer quantas pessoas eu vacinei. Então era diferente, né? Então não tem nem comparação. Então assim, a gente realmente precisa revolucionar, né? Então vocês que estão aí na graduação, começa a pensar em revoluções para a gente ter cada vez mais essas ferramentas disponíveis aí para a população, porque ajuda bastante. Hoje, as crianças, quando nascem, elas já saem da maternidade com esse cadastro já no RN Mais Vacinas? Ou os pais fazem? No momento, não, né? Porque, assim, ainda aqui no estado, as maternidades ainda não usam o RN Mais Vacina. É um projeto que a gente tem para esse ano, que é para ampliar essa questão das maternidades, né? A gente iniciou nesse primeiro semestre as soroterapias, que são o registro de soros e imunoglobulinas, né? Nos hospitais estaduais, e a gente está partindo agora para as maternidades e depois clínicas privadas. Então, assim, tem um cronograma, né? Mas é uma das dificuldades que a gente tem, né, Cíntia, que é esse registro dos RNs, porque a criança, quando nasce, ela nasce sem CPF, né? E nem sempre tem um cartório dentro das maternidades para registrar aquela criança. Então, o registro ele é feito através da DNV, que é a Declaração do Nascido Vivo, e a pessoa que está lá na sala de vacina, ela faz um cartão provisório para essa criança, e depois esse dado ele integra com o CPF dessa criança, através dos dados que são colocados lá no sistema, que é o nome da mãe, né, a data de nascimento, o endereço, enfim. Eles integram esses cartões SUS com o definitivo. Então, é uma das dificuldades que a gente tem, porque o sistema que é utilizado hoje nas maternidades é o sistema CPNI, e muitas vezes esse sistema ele dificulta o processo de trabalho de quem está lá na ponta, quem está vacinando, e ele não consegue registrar. Então, por exemplo, eu peguei uma maternidade que eles não estavam registrando desde julho do ano passado. Faz muito tempo, né? E aí, quando a gente pergunta o que é, dificuldade de usar o sistema, dificuldade de fazer um login no sistema, que é uma coisa básica, mas que as pessoas encontram muita barreira. E aí, mas é porque a criança não tem o CPF. Aí eu fico esperando, quando ela tomar a primeira dose na atenção básica, eu puxar o CPF dela, enfim, eu não sei como é, mas eu não sei como é que eles passam tanto tempo sem registrar, né? E aí isso tem sido uma preocupação da gente, né? E a gente quer intervir nessa realidade. Se tratando assim de todos os dados, que 3 milhões de cadastros é muita coisa. Como é que é a garantia de privacidade desses dados, desses usuários? Principalmente porque você falou que recentemente a gente sofreu um ataque cibernético, e a gente sabe que sempre tem vazamento de dados. Isso. Então, como ocorre essa proteção? Ela segue a LGPD? Como é que é? Seguimos a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Tá certo? E aí, o usuário ele também tem acesso a esses termos e condições que está lá dentro do sistema. Então, a gente tem essa segurança, né? E a gente tem muito cuidado também com dados sensíveis. Por exemplo, às vezes a gente precisa tirar um relatório de uma pessoa que tem HIV, né? E aí a gente não pode divulgar aqueles dados, né? Então a gente consegue tirar os dados sem o nome da pessoa, né? Só com os dados da vacina, enfim. Então a gente tem esse cuidado com o sistema, sim. Laiana, e como é que está esse acesso para as pessoas que moram em zonas rurais, que não têm acesso à internet, não têm muitas vezes smartphone? Então, o que é que o RN Mais Vacina ele projeta para essas pessoas? Para que elas não fiquem fora, né? Então, hoje a gente ainda não tem
até o momento, uma solução para trabalhar offline, que é um trabalho difícil, né? Mas que a gente ainda pretende alcançar, né, uma solução para isso. Mas existe uma nota técnica do Ministério da Saúde que obriga as equipes de vacinação a registrar os dados em 24 horas, se tiver acesso à internet, né, ou naquele momento está faltando, mas em 24 horas eles precisam colocar esses dados no sistema. E 15 dias para esses locais que não têm acesso à internet. Eles têm prazos a cumprir para colocar essas doses no sistema, mesmo sendo da zona rural. Mas, por enquanto, o sistema ele ainda não oferece um registro offline. Se tratando assim dessas pessoas, porque uma preocupação que eu tinha em relação a pessoas de zonas mais distantes, que não tem internet, seria o cadastro. Mas você já me explicou que o profissional ali, ele pode fazer o cadastro pelo próprio usuário. Mas como é que há uma divulgação assim de como o usuário pode usar a plataforma, de que ele tem disponibilidade de tirar o cartão de vacina online? Porque eu sei que parece que não é algo muito simples, mas a gente sabe que tem pessoas que sequer têm acesso à internet ou conhecem um smartphone. Então, a plataforma RN Mais Vacina, ela tomou uma proporção muito grande durante a pandemia. Ela se tornou, assim, quase um pré-requisito para vacinar. Então, as pessoas, naquele primeiro momento, elas se preocuparam muito em fazer o cadastro. Então, assim, foi uma plataforma que viralizou, né? Nos nossos termos aqui atuais, viralizou totalmente. E eu gosto muito de fazer testes sociais com as pessoas, principalmente pessoas da minha família, porque eu tenho proximidade, intimidade, né? E eu lembro que eu tenho uma tia minha, que ela já é idosa, que ela não escuta eu dizendo que ela é idosa. Mas eu vou dizer o nome dela, né? Ela já é idosa e ela fez o cadastro dela no RN Mais Vacina. É tão simples que ela conseguiu, pra vocês terem noção. E ela disse, eu quero fazer o meu cadastro no RN Mais Vacina, para eu receber minha vacina, né? E todo ano ela se preocupa, olha aqui no meu cadastro se as vacinas estão certinhas, se registraram tudo. Então, a partir daquele momento as pessoas passaram a se preocupar, né? Em ter esse cadastro e também acompanhar se está dentro lá, se a vacina já entrou, a vacina que ela fez naquele dia já entrou. Então, eu gosto muito de fazer esses testes sociais nas pessoas que estão próximas a mim. Então, a plataforma, ela tomou essa proporção de que todo mundo sabe o que é o RN Mais Vacina, né? Até nos níveis mais distantes. Então, mesmo que ela não saiba, vai ter alguém para orientar, né? Vai ter um profissional de saúde ali, o agente comunitário de saúde, ele vai orientar, fazer o cadastro. Então, é muito difícil hoje alguém não ter esse acesso à plataforma. Nós chegamos ao fim do nosso podcast, né? Foi muito bom o bate-papo, conhecer um pouco mais sobre o RN Mais Vacina. Eu gostaria de agradecer imensamente a Laiane Costa, né? Que mais uma vez é a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da CESAP. Muito obrigado por ter aceitado o convite e compartilhado conosco as informações assim que foram até coisas que eu nem sabia. Eu acredito que a gente teve um papo bem enriquecedor aqui mesmo. Foi uma conversa muito esclarecedora, Laiane. Muito obrigada por sua disponibilidade, por falar aqui pra gente como foi o desenvolvimento do RN Mais Vacina, os desafios e as evoluções, né? E daqui a pouco o seu bebê, digamos assim, vai estar ganhando aí proporções nacionais, né? O que esperamos. Também gostaria de agradecer o professor Ricardo Valentim, né? Por esse trabalho que acabou tirando várias dúvidas aqui nossas. E obrigada a vocês também, ouvintes.